Caiu como uma bomba no mercado tech e no mundo corporativo de forma geral essa notícia aí de que o Nubank estava voltando para o presencial. É o fim de um dos últimos grandes símbolos do home office. E aí teve manifestos de colaboradores, funcionário planejando sabotar o sistema do banco, demissão coletiva por justa causa, enfim, essa decisão realmente pegou fogo. Mas esse vídeo aqui não é sobre se home office é bom ou é ruim. É sobre uma coisa que eu aprendi na vez que eu tive a oportunidade única de ter uma conversa com o Davi Vélez, o fundador do Nubank uns anos atrás, e essa coisa que eu aprendi ali com ele foi uma das maiores lições sobre liderança que eu tive na minha trajetória. E de certa forma também explica um pouco sobre por que essa decisão sobre o home office ela é coerente com a história e a visão do banco. Meu nome é Guilherme Henke, eu fundei 4 empresas, incluindo a CapTable, a maior plataforma de investimento de startups do Brasil. Hoje eu sou investidor anjo, mentor de startups, e no meu canal eu compartilho tudo que pode te ajudar na tua trajetória empreendedora. Eu vou contar a minha história aqui com o Davi Vélez para vocês. E na verdade eu até já contei essa história antes, nesse artigo que tá aí na tela, que eu publiquei na coluna do Money Times lá em 2022. E o mais interessante é que o próprio Davi veio no LinkedIn depois e fez esse comentário aí para agradecer pelo que eu tinha escrito. Se tu tiver interesse, o link do artigo tá aqui na descrição, mas a história é a seguinte. Em 2017, eu tinha a Deal, que foi a minha primeira empresa, que era uma fintech. E nessa época, o Nubank, obviamente não era o monstro que é hoje em dia, mas já estava indo muito bem, crescendo rápido, e para quem empreendia com tecnologia para o mercado financeiro, já era assim a grande referência que a gente tinha aqui no Brasil. Bom, e aí nesse ano eu estava num evento importante que o Davi Vélez iria palestrar, e aí uma hora eu recebo um WhatsApp de um amigo dizendo o seguinte: tô aqui no saguão conversando com o Davi Vélez, vem conhecer o teu ídolo. Obviamente eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui correndo. Quando eu cheguei lá, esse meu amigo estava ali, de pé, de braços cruzados, conversando sozinho com o Davi. Aí eu fui até ali, cumprimentei o meu amigo, virei para o Davi e disse: oi, meu nome é Guilherme, muito prazer te conhecer. E ele respondeu: o prazer é todo meu, Guilherme, meu nome é Davi. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a gente ficou se olhando, dando aquele sorrisinho, aquele silêncio constrangedor começou a tomar conta e ninguém sabia o que falar na sequência. Eu, obviamente, tinha milhões de perguntas na cabeça, mas nenhuma parecia boa o suficiente para fazer ali naquele momento para aquele cara que eu tanto admirava. Sabe aquela hora que tu trava? Eu acho que aquele medo ali de não fazer a pergunta perfeita simplesmente travou a minha cabeça. Eu acho que esse momento aí do silêncio constrangedor ele durou no máximo uns 2 segundos, mas na minha cabeça era como se tivesse durado 1 minuto inteiro. Até que então o próprio Davi quebrou o silêncio. E a frase que ele falou foi: me conta de ti, Guilherme. Com o que tu trabalha? Eu nem pensei muito, já soltei aquele pitch decorado que empreendedor acaba meio que se acostumando a fazer e contei para ele um pouquinho do que era a nossa proposta com a Deal. E aí o Davi respondeu: que interessante, esse é realmente um mercado muito promissor. Agora me conta, como que tu tá pensando em resolver o problema das inconsistências das informações dos bancos de dados? Mas espera aí, o Davi Vélez, fundador do Nubank, estava demonstrando interesse genuíno em mim e era isso mesmo que estava acontecendo. E a conversa continuou justamente assim, ele fazendo perguntas e eu falando, até que chegou alguém ali da organização e veio chamar ele pro palco, que era a hora dele fazer a palestra. Logo que ele se despediu de mim, ali naquele momento, eu já sabia que eu tinha perdido uma puta oportunidade. Eu tinha tido 5 minutos com uma das maiores personalidades do empreendedorismo brasileiro e quem falou o tempo todo fui eu. Nos anos que seguiram, deitado ali com a cabeça no travesseiro, eu voltei várias vezes na memória daquela conversa. E óbvio, eu ficava ali lamentando essa oportunidade que eu perdi. Até que, muitos anos depois, e um desses dias aí que eu voltei a lembrar da nossa conversa, eu tive um insight que mudou tudo. O que aconteceu foi o seguinte: eu lembrei de uma história que eu li no livro O Mito do Carisma. A história é sobre uma mulher chamada Jenny Jerome, que depois inclusive veio a ser a mãe do Winston Churchill, mas nessa época ela era uma jovem ali que circulava na alta sociedade britânica. E na Inglaterra, do século XIX, tinha uma alternância de poder entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. E nessa eleição que eu vou contar aqui para vocês, tinha de novo uma disputa forte entre candidatos desses dois partidos. William Gladstone, do Partido Liberal, e Benjamin Disraeli, do Partido Conservador. Gladstone, ele era um cara genial e ele tinha fama de saber de tudo. Mas quem ganhou a eleição foi o Disraeli. Uma semana antes das eleições,
a Jenny Jerome, essa aí é a mãe do Winston Churchill, ela jantou com um deles um dia e depois com o outro no dia seguinte. E aí o jornalista perguntou para ela qual que tinha sido a impressão sobre cada um deles. E ela respondeu: quando eu saí do jantar com o Gladstone, eu tive a certeza de ter estado diante da pessoa mais inteligente da Inglaterra. Mas, quando eu saí do jantar com o Disraeli, eu tive a impressão de que a pessoa mais inteligente do país era eu. Disraeli tinha essa habilidade rara de fazer as pessoas se sentirem importantes, valorizadas, respeitadas, e essa é a habilidade secreta que os grandes líderes têm. E foi exatamente isso que o Davi fez comigo naquela conversa. Ele, sendo uma das pessoas mais admiradas do Brasil, me fez sentir que a pessoa mais interessante daquela conversa era eu. Mas agora vem a parte que importa, e é aqui que entra a decisão do Nubank sobre o home office. A cultura de uma empresa, ela é sempre o espelho das crenças e das práticas dos seus fundadores, dos seus sócios, das pessoas mais relevantes. E essas crenças e práticas, elas vêm dos valores pessoais deles. O Davi, ele demonstrou ali naquela conversa comigo que ele tem como valores o cuidado e o interesse genuíno pelas pessoas. E não é coincidência que ele tenha criado um banco, que a maior marca do banco é justamente fazer os clientes se sentirem especiais. Assim, eu sei que tem gente que hoje em dia tem as suas críticas, mas na época isso era muito forte. De uns anos para cá, os serviços financeiros melhoraram muito. Mas lá atrás, lá em 2017, os bancos eram todos lentos, burocráticos, todo mundo odiava o seu banco. E o Nubank foi o primeiro a ter clientes que amavam e defendiam o banco deles. E oferecer essa experiência diferenciada, cuidadosa, sempre foi o maior diferencial competitivo que o Nubank tinha. E o que ficou claro para mim é que os valores do fundador, que eu vi ali naquela conversa de 5 minutos que eu tive com ele, estão ali refletidos na cultura da empresa. E isso não acontece por acaso. O Davi, ele sabia da importância de cultivar essa cultura desde o início. E por isso ele entrevistou pessoalmente cada um dos primeiros 130 funcionários do Nubank. E até pouco tempo atrás, mesmo com milhares aí de funcionários, ele ainda fazia todo mês uma apresentação sobre cultura para os novos colaboradores. Ele mesmo falou: eu enxergo meu papel como CEO da seguinte forma: a nossa cultura é um produto e eu sou o Product Manager dessa cultura. O papel do CEO é esse, é criar uma cultura melhor a cada dia. Cultura, senhores, não vem de um quadro bonito na parede lá com missão, visão, valores. Ela vem da forma como tu, líder da empresa, foi criado pelos teus pais, pelo meio que tu cresceu, das coisas que tu aprendeu a valorizar. E esses valores sendo transmitidos por pequenos gestos, pequenas atitudes, todos os dias, sinalizam para as pessoas à tua volta qual que é o teu jeito de fazer as coisas, o que para ti é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, que tipo de coisa é prioridade e o que não é tão importante. E é isso que vai formando a cultura de uma empresa no longo prazo. E é aqui que está o ponto importantíssimo sobre essa questão toda. Essa transferência de informações e de dados subjetivos e até meio inconscientes só acontece com força quando as pessoas estão juntas, ali observando, absorvendo o ambiente. Uma pessoa ela aprende a ser líder vendo o que os outros líderes fazem nas situações difíceis, vendo como eles reagem sob pressão, como eles tratam as pessoas, como eles tomam as decisões. Tem pequenos hábitos e comportamentos que só se formam ao longo do dia a dia por períodos longos. Agora, calma aí, eu não estou aqui dizendo que o home office é ruim, muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, eu acredito e gosto do remoto. A gente teve durante muito tempo um modelo híbrido lá na CapTable e depois, quando a gente chamou o pessoal de volta para o presencial, não tem como realmente a gente afirmar que foi melhor mesmo. Um dos meus melhores amigos empreendedores tem uma empresa 100% remota, com colaboradores nos Estados Unidos, na Europa, Hong Kong, Austrália, América Latina, e funciona muito bem. Ele mesmo se muda de cidade de tempos em tempos e passa boa parte do ano viajando sem estar preso a um escritório ou a algum lugar fixo. A questão aqui é, essa discussão é extremamente contextual. Companhia a companhia, posição a posição, trabalho a trabalho, perfil pessoal a perfil pessoal. Vai ter empresas que oferecem remoto, outras que não oferecem. Aí os trabalhadores vão escolher qual que eles preferem. E o mercado vai se organizar organicamente em relação a isso, através da oferta e demanda, como ele faz com tudo. Uns topam trabalhar mais horas para ganhar mais, outros topam ganhar menos para passar mais tempo com a família, uns topam um trabalho mais pesado ou arriscado para poder, enfim, ganhar mais,
outros preferem trabalhos mais confortáveis, e assim também tem gente que prefere trabalho remoto e tem gente que prefere trabalho presencial. São preferências pessoais. Na carta que o Davi mandou para os colaboradores, o link está aqui na descrição, na carta ele disse uma coisa que eu achei muito precisa. Os benefícios do home office são muito óbvios, mas os seus custos são invisíveis. E olha, eu vi esses custos muito de perto e eles nem foram tão invisíveis assim. Durante a pandemia, a gente teve um CTO na CapTable que estava com dificuldade de entregar as demandas que ele tinha. E nem estava me parecendo que ele tinha tanta coisa assim, que ele estava sobrecarregado e tal, a demanda não era tão grande. E aí, quando a gente chamou ele para conversar, ele se abriu conosco e nos contou que ele estava com 4 empregos. Ele trabalhava para 4 empresas, prometendo dedicação exclusiva para cada uma delas. Enfim, a gente sabe que tem algumas pessoas que realmente abusam, né? E como muita coisa no mundo, quem faz direitinho acaba pagando por quem não faz. Aí tem gente que cita um estudo sobre o trabalho remoto que mostrou que aumentou a produtividade. Aí outro traz um estudo que mostrou que diminui. Mas o problema aqui é que todos esses estudos, eles tratam os efeitos como homogêneos. Só que, de novo, isso é muito contextual. Se tu estratificar direitinho os dados desses estudos, tu vai ver que tem setores, trabalhos, empresas onde aumenta e outros onde diminui. Tu pode até fazer uma média e pegar o dado agregado, mas quando tu for tomar uma decisão para tua empresa, para o teu negócio, para as tuas práticas de gestão e para o perfil pessoal das pessoas que tu tem, essa média geral não importa nada. O que importa é o teu contexto. Mas aqui, retomando, para mim, a grande lição aqui é sobre cultura. Uma cultura forte, ela é um superpoder para uma empresa. Ela traz um alinhamento claro, velocidade das decisões, menos burocracia, pessoas motivadas, menor turnover, torna o ambiente seguro para experimentar e inovar. Enfim, uma série de coisas muito importantes vem da cultura. E a cultura, por sua vez, vem dos valores pessoais dos líderes transmitidos através de pequenas atitudes diárias. E é por isso que o presencial importa tanto para o Nubank nesse momento. Porque eles sabem o poder que a cultura organizacional tem. E sabem que é ali que essa construção meio invisível acontece. E isso fica claro pelo que eles escreveram na carta, inclusive. Olha só, essa aqui é da carta do Nubank. Cultura é um sistema vivo construído através da conexão humana diária. Permite que os líderes sirvam de modelo para os nossos valores. Cultura é o nosso superpoder. Estar juntos é como nós a fortalecemos. No fim das contas, liderança não é sobre o que tu fala. É sobre o que tu transmite quando tu nem percebe que está transmitindo. Eu quero ouvir a tua opinião sobre essa polêmica aqui nos comentários. E se isso fez sentido para ti, me deixa o teu like e compartilha com alguém que vai gostar ou que vai odiar ouvir isso aqui. Um abraço e até a próxima.